Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje vamos ter um tema muito legal. Com vocês, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a primeira e única presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, um encanto de ser humano e de jurista. Cristina, que prazer imenso tê-lo no Papeando com Pamplona. Pamplona, o prazer é todo meu e ter essa oportunidade de ser entrevistada por você, que é meu amigo de tantos anos e meu companheiro de trabalho, né? Afinal, somos ambos magistrados do trabalho, ambos fizemos uma carreira na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, da qual você hoje é o presidente, e sou sua amiga e admiradora da sua obra como professor, evidentemente como magistrado, que já me referi, como doutrinador. Então é um prazer muito grande conversar com você. O prazer é todo meu e vocês já viram já nesse comecinho que a gente não sabe se a gente se encanta mais com a inteligência, com a elegância ou com a beleza dessa criatura fantástica. Antes da gente começar, nosso trabalho hoje é trabalho da mulher, nosso tema é trabalho da mulher. Vamos ver um VT, roda o VT. O trabalho da mulher hoje é considerado de grande avanço social. Nós conquistamos muito do século XVIII para cá. A gente teve uma demanda enorme na época da Revolução Industrial, quando as mulheres eram a mão de obra, junto com as crianças, mais barata e numerosa da época, né? Com o passar do tempo, essa mulher começa a perceber que existem dois tipos de papéis impostos para ela na sociedade, que é o da maternidade e da vida doméstica. E esse papel que é imposto é um papel cultural, né? Ninguém é biologicamente destinado a ser dona de casa, ninguém é biologicamente destinado a cuidar de uma criança. Tanto que hoje a educação dos filhos é compartilhada, deve ser compartilhada e o trabalho doméstico deve ser feito por todos, dentro de uma casa, dentro de uma família. No entanto, a gente percebe que profissões ainda ligadas a cuidados e à vida doméstica ainda permeiam o universo social por conta da própria mídia, da própria propaganda e por conta da nossa educação machista que a gente ainda reproduz nas nossas crianças. É por conta disso que as meninas crescem num ambiente doméstico, um ambiente privado, acreditando que são sensíveis, que são delicadas e que o mundo doméstico de proteção é o mundo que ela deve pertencer, enquanto que os homens são educados para uma vida pública, uma vida social, desde criança, ganhando os espaços de liberdade, e onde o mundo é grandioso, de grandes construções, onde tem aviões, onde tem carros, tratores, caminhões. É justamente o mundo externo que se concentra o universo masculino e no mundo interno que se concentra culturalmente o universo feminino. E nisso o judiciário o direito tem grande importância, porque é justamente o direito que vai permitir, nas lides concretas, fazer com que essa mulher consiga a proteção necessária de galgar esses espaços e, ao mesmo tempo, de fazer com que a sociedade perceba que não pode mais existir esse tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Minha querida ministra, pergunto, um longo caminho foi percorrido para a valorização do trabalho da mulher na sociedade. Como é que Vossa Excelência vê essa trajetória? Não foi fácil a trajetória da mulher e todos sabemos, né, o quanto ela lutou, inclusive com a própria vida, né? Se nós formos, né, a 1789, Olympe de Gouges, né, se formos, né, em 1856, né, dia 8 de março, que as mulheres foram queimadas, né, 129 mulheres, porque reivindicavam jornada de 10 horas. Então foi realmente um caminho não só cultural, social, muito difícil de superar até conquistar, digamos, um espaço, eu já nem falo no trabalho, que foi numa etapa posterior, mas para conquistar a cidadania. Verdade. E nós temos aqui no Brasil um exemplo muito evidente. Em 1916 o Código dizia que a mulher era relativamente incapaz, e só em 1962 é que ela deixou de ser relativamente incapaz.
Eu digo para os meus alunos, inclusive, que esta é a prova inequívoca de como a mentalidade do legislador do início do século, que na verdade refletia do século XIX, era algo que a mulher poderia viver a vida inteira e nunca adquiria a capacidade plena. Não é mesmo? Porque saía do jugo do pai para o jugo do marido. É verdade. De forma que nós temos um caminho que começou pela conquista, pelo menos no Brasil primeiro, foi da cidadania política, Verdade. porque em 1932 adquiriu o direito de votar e ser votada. Nesta linha conquistou os direitos civis, em 62 começou, digamos, uma caminhada que depois foi sendo superada, dificuldades que foram sendo superadas, implementada a igualdade material, e nós temos no campo do direito do trabalho também um avanço muito grande, desde 43, com a CLT, tivemos antes aquela lei que atribui alguns direitos à mulher, e finalmente em 88, eu digo que com a Constituição de 88 é que efetivamente nós tivemos amplamente implementada a igualdade formal e a igualdade material, porque mecanismos de implementação dessa igualdade foram ali estabelecidos na Constituição de 88. Esse tema é fantástico, porque é o momento que a gente insere a ideia do trabalho da mulher. Estamos de volta! Essa ministra é tão poderosa que faz chover em Brasília. Na verdade, hoje tivemos esse momento inédito no programa. Começamos a gravar lá fora, no jardim, naquele espaço maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Choveu! E não podemos dizer, podíamos dizer, a gente podia voltar para o começo, gravar tudo no começo. Não, vamos retomar a partir de agora, porque como é algo inusitado e para comemorar, e ainda mais para mostrar a decoração maravilhosa dessa casa, dessa ministra poderosíssima, elegante e encantadora. Minha amiga Cristina, nós estamos falando justamente sobre o papel da emancipação do direito do trabalho, nessa ideia como o direito do trabalho contribuiu para a modificação e a emancipação e o reconhecimento da autonomia da mulher. Só que essa é uma questão que passa por vários ramos, na verdade, e eu lembro-me que os tribunais superiores proibiam que as mulheres fossem de calça, dentro de uma noção de mentalidade. Você viveu isso, né? Você advogou muito tempo, né? Eu advoguei 27 anos e agora eu vou completar 14 anos como magistrada do Tribunal Superior do Trabalho. Então são muitos anos. E lembro perfeitamente que no Supremo Tribunal Federal então era incogitável pensar em mudar, digamos, essa tradição de não poder usar calças compridas. Mas hoje nós até achamos graça disso, né? É verdade. Agora foi digamos assim, digamos, é uma medida que já na época em que estava em vigor era inaceitável já naquela época, porque não é o modo de vestir que tá certo que não se deixe entrar no tribunal uma pessoa com shorts, uma roupa que seja indecorosa, mas uma calça comprida realmente... Porque era talvez era um resquício daquela mentalidade do passado que foi superada. O que não é, a mulher não pode usar calça comprida, de forma que durou até muito tempo, essa proibição. Nos demais tribunais caiu antes. Sim, é verdade. Eu lembro que no Tribunal Superior do Trabalho se podia ingressar com calça comprida bem antes do que no Supremo Tribunal Federal. Certo. Mas, enfim, hoje nós até achamos graça disso, né? Mas note que isso, na verdade, é um sintoma de determinadas regras ou práticas que traziam um tratamento diferenciado de homens e mulheres. E essa ideia de tratamento diferenciado de homens e mulheres na legislação trabalhista, na sua opinião, ela se justifica sempre? É em função das peculiaridades da relação? É em função das peculiaridades da própria trabalho da mulher? Por exemplo, nós temos algumas situações de medidas restritivas do trabalho da mulher, carregar peso, algumas atividades. O que você acha sobre essa questão? Veja, a minha teoria é de que o excesso de proteção gera desproteção, é inevitável. Em determinado momento, eu acho até que foi necessário estabelecer algumas restrições, porque as mulheres estavam ingressando no mercado de trabalho, elas culturalmente, socialmente eram consideradas, não é, o outro, ela não tinha uma identidade profissional. E
foi por isso que se restringiu o seu trabalho. Imagina, a mulher não podia, até hoje, não podia trabalhar à noite. Mas é um resquício cultural, porque a mulher à noite tem que acompanhar os filhos, tem que acompanhar o marido. Exato. Exclusivamente por razões culturais. Exato. Que foram estabelecidas algumas restrições originariamente, Exato. historicamente. Claro. Não pode trabalhar. Até hoje nós temos, né, vigente o dispositivo. Não sei se está vigente, pode Do se peso, sustentar que né? não foi recepcionado até teste. 20 quilos, trabalho contínuo, não pode. Em que isto pode? Agora, outro dispositivo que hoje se busca até estender para o homem é o do 384 da CLT. Sim. Por que a mulher era assegurada um intervalo de 15 minutos antes de começar o trabalho extraordinário? Exato. Porque ela vinha de uma jornada acumulada Exato. Em casa. Então era natural que se desse a ela um período de descanso. Claro. Então, estas normas inicialmente protetivas, elas se justificaram por um fundamento histórico claro. E social, cultural. Tanto que hoje não subsistem. Agora, veja que outra legislação que foi, digamos assim, uma outra legislação mais moderna, que busca implementar o dispositivo constitucional de não discriminar, estes já têm outra razão de ser, certo. Tem outra justificativa, como aquelas leis de 1995, de 1997, certo. Que até tipificam como crime aquelas Exato. Condutas discriminatórias no sentido exatamente. De exigir da mulher atestado de esterilidade ou estabelecer condições né, de não engravidar, Exato. Quer para obter o emprego, quer para nele se manter. Estas medidas, elas têm outra natureza. E elas objetivam justamente implementar o dispositivo que garante a não discriminação. Esse tema Mas ainda fantástico. Assim, veja, há um dispositivo, que é uma lei também, acho que essa é de 97, que para proteger o mercado de trabalho da mulher, assegura na gestação que ela seja transferida para um departamento da empresa que não lhe possa causar qualquer dano. Certo. Então, esta eu já acho que protegendo, digamos, a maternidade pode produzir um efeito contrário, como é o caso do dispositivo até hoje vigente do artigo 389 da CLT, Sim. Que obriga as creches, né, para as empresas que têm mais de 30 mulheres trabalhando. Então, temos que ver o que protege, o que desprotege, né, a pretexto de proteger. É preciso ter em mente, e esse é um tema que fatalmente vai voltar à baila aqui, porque são questões extremamente polêmicas. E eu não tenho dúvida de um papel de protagonismo no campo da proteção da mulher ou da emancipação, da autonomia, do reconhecimento da sua condição feminina superior, que o direito do trabalho atua como protagonista. E digo mais, que a Justiça do Trabalho, quando aplica determinadas regras protetivas, adequando-as, às vezes estendendo, às vezes dizendo, não, aqui talvez esteja superado, ela está pensando sempre na ideia da proteção da mulher. E por isso, como uma pergunta... E da família, E da né? família. Isso é interessantíssimo, né? Como a mulher não é só a mulher, é a ideia da compreensão mais ampla do gênero. E isso é fantástico. Mas eu vou voltar a isso, a questão mais tarde, porque eu tenho que terminar essa primeira parte. Essa primeira parte em que eu tenho esse prazer, esse enorme privilégio de conversar face a face contigo, eu queria falar um pouco desse protagonismo. Na verdade, no protagonismo do TST. Né? E na sua condição de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, né? Como a senhora avalia a ministra Maria Cristina Peduzzi, como a jurista, como a acadêmica Maria Cristina Peduzzi vê a ministra Maria Cristina Peduzzi dentro dessa ideia de como valorização do trabalho da mulher? Sempre, digamos, há uma suspeição numa autoavaliação. Mas eu poderia dizer que, como vivi muitos anos na advocacia, no momento em que me tornei juíza, procurei observar um comportamento
digamos assim, diferente. O advogado pode ter paixões, pode ter emoções, deve tê-los para bem defender a causa. O juiz não. O juiz deve adotar uma posição, eu não diria de neutralidade absoluta, mas neutralidade no sentido de imparcialidade, de isenção, de racionalidade, de se libertar de emoções. O juiz não deve ter emoções, ele deve ter amor para fazer bem o estudo do processo, mas ele deve ter, sobretudo, muita racionalidade no decidir. Então, a minha postura como juíza, quer dizer, a visualização da minha postura como juíza é de racionalidade, de muita dedicação ao estudo do processo e, sobretudo, não identifico no plano do julgar diferenças de gênero. Acho que quando dizem, mas a mulher tem um jeito especial de julgar, ela tem um olhar diferente, eu digo, eu não concordo com isso. Acho que o ato de julgar, ele é um ato soberano, um ato sublime, e ele não comporta distinção de gênero. Não tem jeito diferente da mulher de julgar. Acho que a visão do homem, a visão da mulher deve ser exatamente a mesma. Estudar o processo, ter a absoluta isenção, um compromisso que o juiz tem com a verdade real e racionalidade, além, claro, de procurar conhecer não só o fato, nós em Tribunal Superior temos que aceitar aqueles que já foram estabelecidos como incontroversos pelo Tribunal Regional, mas no aplicar o direito, buscar sempre observar, digamos, esta isenção e julgar conforme a lei e muitas vezes, inclusive, tendo que construir direito, porque o juiz, ele se defronta muitas vezes com situações novas. Então, ele vai construir também dentro de parâmetros racionais, e aí que eu sempre invoco a teoria, a teoria do direito como integridade de Ronald Dworkin, sem subjetivismos, sem priorizar o seu pensamento individual, mas sim o ordenamento jurídico no seu contexto e os princípios, sobretudo os princípios constitucionais. Perfeito. Talvez eu possa dizer, numa única frase, que a justiça não tem sexo ou gênero, mas sim a justiça está preocupada com a dignidade da pessoa. E eu posso dizer com todo carinho e com toda a admiração de quem é seu fã, né, que Vossa Excelência cumpre muito bem esse papel. E eu quero, nesse momento, dizer que nós temos uma plateia linda, encantadora, que está doida para fazer umas perguntas para ti. E aí, vamos agora para a parte das perguntas. Meu nome é Cristiana Guimarães, ministra. Ainda há muito a avançar na doutrina do direito ao trabalho da mulher? E, na sua opinião, quais foram os principais avanços legislativos referentes ao trabalho da mulher? Veja, o grande avanço, sempre há o que fazer, porque a vida é mais sábia, né, do que a lei. Acho que o grande avanço foi a Constituição de 88. No mais, as leis buscaram implementar os preceitos fundamentais, os princípios que ela estabeleceu. E, Cristiana, essa questão é interessantíssima. Por quê? Porque você vai verificar todo um fomento da doutrina e da jurisprudência em função desses valores da Constituição de 88. Ministra, meu nome é Juliana Duarte. Eu gostaria de saber o que a senhora pensa do papel do constitucionalismo na interpretação do direito do trabalho, de forma a garantir o mercado de trabalho da mulher, como, por exemplo, na interpretação dos artigos 384 e 389 da CLT. Olha, a grande contribuição do constitucionalismo é justamente fixar um norte interpretativo e de decisão, né, que os juízes vão se valer dos princípios constitucionais para aplicar o direito e, muitas vezes, até afirmar não recepção de um dispositivo pelo texto constitucional. E esses exemplos que você aí identificou são típicos, né? Os 15 minutos e as creches, que pode proteger, mas pode desproteger. Verdade. Porque eu não vou admitir mais do que 29 mulheres se eu vou ter que ter creche. E eu posso, na concepção que nós vimos aqui do direito alemão, nós poderíamos também estabelecer que os homens também podem acompanhar o filho no período em que estão sendo amamentados, não com o leite materno, mas com leite industrial. Ou mesmo, talvez, em Porque só as mulheres têm que
Amamentação por terceiros, amas de leite, ou situações de doação de leite. Juliana, essa questão é muito mais importante do que você possa imaginar. Olá, ministra. Meu nome é Marina Ferreira. Ministra, a senhora foi uma das primeiras ministras de tribunais superiores, e sendo hoje a ministra com a maior experiência em atividade. E também a primeira ministra a integrar a mesa diretora do Tribunal Superior do Trabalho. Gostaria de saber como a senhora avalia este fenômeno de feminização do Poder Judiciário. Veja, ela é inevitável, eu diria, e é cronológica em termos de tribunais superiores, em termos de acesso aos tribunais superiores, porque nos concursos públicos não há possibilidade de discriminar, porque é garantido o anonimato. De forma que as mulheres hoje, pelo menos na Justiça do Trabalho, estão ingressando em número superior ao dos homens. Eu costumo brincar dizendo que daqui a pouco vai ter sistema de cota para entrar homem. Estão galgando as posições, inclusive nos tribunais superiores, naturalmente. Naturalmente. Ministra, meu nome é Tatiana Baena. Eu gostaria de saber se a divisão sexual do trabalho em casa acarreta reflexos no trabalho remuneratório com relação à discriminação contra as mulheres. Sem dúvida, reflexos diretos, porque o homem que não tem compromisso em casa, ele pode almoçar fora, ele pode trabalhar até as 10 da noite, até meia-noite, viajar. E se ele tiver que dividir as atribuições domésticas, ele se coloca no mesmo plano de igualdade da mulher. Terá também algumas restrições que, sem dúvida, beneficiarão a contratação da mulher. E essa é a ideia de que toda a legislação trabalhista vai se direcionar na ideia de afirmar a emancipação feminina, de valorizar o trabalho da mulher, porque ao valorizar o trabalho da mulher, estamos valorizando o trabalho do ser humano. E Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, a primeira ministra do TST, está na direção daquela Alto Sodalício, a primeira e única presidente da Academia Brasileira de Trabalho, a ministra de Tribunal Superior em atividade, com maior experiência. Eu quero dizer que entrevistá-la é, para mim, um dever do coração e da razão, pela profunda admiração que tenho por ti. Mas não somente isso. O que eu tenho a lhe dizer é que eu encerro este Papeando com Pamplona fazendo um brinde de um fã para uma musa que inspira todos aqueles que acreditam no direito do trabalho. Obrigada. E mais do que isso, esta é também a minha homenagem a todas as mulheres. Minha homenagem às mulheres. Se existe algo mais perfeito do que a beleza da mulher, ganhará não só meu respeito, mas também minha adoração e fé. Pois somente uma obra divina, que deve ser reverenciada, pode ter mais perfeita sina do que o encanto da mulher amada. O fascínio feminino importa muito mais que um físico atrativo. É um conjunto completo de uma obra que deixa qualquer um cativo. A inteligência, a perspicácia, a sutileza, o instinto, a elegância, a espontaneidade, o sorriso, o carinho. Todas as mulheres são lindas, embora algumas não expressem toda a delicadeza de sua infinita grandeza. Todas as mulheres são lindas. Falta a muitos homens a efetiva sensibilidade para perceber sua complexidade. Dizem que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Isso é um engano monumental, pois ela nunca estará no final, mas sim um caminho inspirando ou espiritualmente comandando o passo a ser dado ou o verbo a ser dito, a ação cantada ou o verso a ser escrito, pois nada do que o homem tentar será feito para seu próprio prazer. Haverá sempre uma musa a encantar as etapas de seu íntimo querer. Até a próxima.